Estas estradas não perdoam erros. Gelo, penhascos, inundações, lava. Acha que consegue lidar com eles? Talvez seja melhor pensar duas vezes. Se há uma estrada que ganhou fama mundial por ser absolutamente insana, é a Estrada das Yungas, na Bolívia, mais conhecida pelo apelido de Estrada da Morte. Não se trata de um exagero poético. Esse trecho de terra e cascalho, que serpenteia de La Paz até a floresta amazônica, deixou milhares de veículos à beira do esquecimento. A estrada tem cerca de 60 quilômetros, acompanhando a encosta da cordilheira. Há pontos onde o caminho se estreita para apenas 3 metros de largura, e mesmo assim, carros, caminhões e sim, até ônibus já tentaram passar. Um movimento errado. Há uma queda vertical de mais de 550 metros, direto para dentro da mata fechada. Guarda-corpos? Esqueça. Este lugar nem se dá o trabalho de fingir que te ajuda. Uma neblina densa se forma sem aviso. A chuva transforma tudo em um deslizamento de lama. Cachoeiras despencam direto na estrada, transformando curvas cegas em armadilhas mortais. E há os trechos onde as rochas se soltam e caem, como se as próprias montanhas estivessem tentando te sacudir. Apesar de tudo isso, a estrada era, até recentemente, uma rota principal para os moradores locais. Dá pra acreditar? Famílias inteiras dependiam dela diariamente. E mesmo com a construção de um desvio mais seguro, a Estrada da Morte não está exatamente vazia. Agora é um imã para ciclistas aventureiros e viajantes aventureiros. Todos os dias, dezenas de ciclistas tentam a sorte, acelerando pela mesma trilha que antes devorava caminhões pesados como uma cobra engolindo sua presa. Mas não pense que isso é apenas mais uma façanha turística. Os serviços de emergência são escassos, e quando você está na metade do caminho, voltar nem sempre é uma opção. Os moradores locais dizem que a estrada tem vida própria. Calma em um minuto, caos no outro. Parado em uma das estreitas saliências, com a selva se abrindo abaixo e a neblina se enrolando como fumaça sobre o penhasco, a sensação é de algo saído de Indiana Jones ou de um pesadelo para o qual você está acordado. Não são necessários cenógrafos. O perigo aqui é muito, muito real. Se você ainda está pensando em dirigir, pergunte a si mesmo: você confia tanto assim nos seus freios? Se você acha que a Estrada da Morte é intensa, espere até ver a Estrada do Túnel Guoliang, na China. Não se trata apenas de uma estreita passagem de montanha, mas sim de uma estrada escavada à mão na rocha sólida. E não por engenheiros, mas por um grupo de aldeões cansados de ficar isolados do mundo exterior. O túnel atravessa as montanhas Taihang, na província de Henan, serpenteando por penhascos íngremes com uma queda vertical a poucos centímetros da borda dos seus pneus. O túnel Guoliang mal tem largura para um único veículo, e iluminação não há nenhuma. Durante o dia, o sol penetra pelas janelas laterais irregulares, que funcionam como aberturas para uma descida reta da montanha. À noite, a escuridão é total. A estrada tem pouco mais de 1 quilômetro de extensão, com curvas fechadas e zero perdão. Você não encontrará guarda-corpos, nem margem para erro. A superfície é irregular e irregular. E se um veículo se aproxima do outro lado, você fica preso em um túnel, em um penhasco, negociando quem vai dar ré primeiro. A chuva deixa a pedra escorregadia e, em condições de neblina, a visibilidade é quase inexistente. No entanto, o túnel continua ativo, principalmente por turistas que ouviram as lendas e querem ver se é realmente tão assustador quanto parece. Spoiler: de um lado você está constantemente roçando nas paredes do túnel, e do outro só há ar livre. E no entanto, assim como na Estrada da Morte da Bolívia, há uma atração estranha neste lugar. O fato de ele existir, esculpido com formões e martelos, em uma das cadeias de montanhas mais acidentadas da China, faz com que pareça uma fase escondida em algum videogame de aventura, só que não há botão de reset se você errar. De penhascos a ondas quebrando, o túnel Guoliang pode ser estreito e escuro, mas a estrada do Oceano Atlântico da Noruega é aberta para o céu, e isso pode ser ainda pior. Esta série de pontes e caminhos conecta uma série de ilhas ao longo da costa oeste da Noruega, serpenteando pelo mar aberto como um fio que mal mantém tudo unido. E quando o tempo vira, não chove apenas. O oceano ataca. Construída em uma zona conhecida por suas tempestades brutais, a estrada do Oceano Atlântico é constantemente fustigada pelo vento e pela água. As ondas batem contra as pontes com tanta força que a água às vezes cobre veículos inteiros. A ponte Storseisundet, o trecho mais famoso da estrada, tem uma curva tão acentuada que lhe rendeu o apelido de a estrada para lugar nenhum. De certos ângulos, parece que a ponte acaba no ar. O maior perigo aqui não é a altura nem a velocidade, mas a imprevisibilidade. Num minuto, o cenário é calmo e pitoresco. No minuto seguinte, ventos fortes fazem o volante parecer frouxo. Alguns trechos alagam durante as marés de tempestade. Outros ficam completamente invisíveis sob a neblina espessa. Há placas de alerta, mas nenhuma sinalização prepara você para a experiência de dirigir por esta estrada, enquanto o mar se joga no seu para-brisa.
Ao contrário de algumas das estradas mais remotas desta lista, a Atlantic Ocean Road é surpreendentemente bem conservada. Mas isso não a torna segura, apenas significa que está sempre pronta para testar alguém novo. A beleza surreal da paisagem pode te enganar e te fazer baixar a guarda. E é exatamente nesse momento que a próxima onda gigante decide fazer seu carro parte da costa. Saindo daquelas águas turbulentas e entrando novamente nas montanhas, seguimos por uma estrada que mistura altitude e perigo. Zô de La Paz, a estrada escorregadia no céu da Índia. Deixando para trás os ventos úmidos da Noruega, subimos mais alto, muito mais alto. A passagem de Zô de La não é apenas uma estrada, é um fio de lama, cascalho e neve que se agarra ao Himalaia, a mais de 3.300 metros de altitude. Localizada na região de Ladakh, na Índia, essa rota conecta Srinagar a Leh e é uma das únicas linhas de vida através das montanhas durante meses do ano. Quando a passagem está aberta, é um caos. Quando está fechada, regiões inteiras ficam isoladas. O que torna Zô de La aterrorizante não é apenas a altitude, mas todo o resto. A estrada é esculpida ao longo de penhascos íngremes, sem barreiras reais. Neve pesada é comum, mesmo no final do ano, e quando derrete, a superfície se transforma em uma massa escorregadia. Deslizamentos de terra, avalanches, quedas repentinas de rochas. Tudo acontece aqui. Motoristas dividem a pista estreita com caminhões militares, ônibus buzinando e moradores amontoados em jipes. Mal há espaço para dois veículos passarem, e ainda assim, de alguma forma, o tráfego flui nos dois sentidos. A visibilidade pode cair em segundos, com a neblina se formando ou as nuvens descendo sobre a própria estrada. A chuva transforma curvas fechadas em zonas de derrapagem. Apesar de tudo isso, não há pistas, semáforos e pouquíssima sinalização. Cada curva parece um palpite. Você está contornando a montanha ou saindo dela. Os riscos são altos, mas para muitos é apenas parte da vida. Comboios transportam suprimentos por ela, e aventureiros tentam a sorte durante a breve temporada de verão, quando a passagem está totalmente aberta. Mas este não é um lugar para admirar a vista por muito tempo. Um olhar distraído pode ser o último. E se a montanha decidir que é hora de mudar, não há aviso, apenas um estrondo e, em seguida, silêncio. Zô de La pode ser alta e gelada, mas a Fairy Meadows Road, no Paquistão, é pura loucura esculpida em rocha e terra. Esta estrada não serpenteia suavemente por uma ladeira. Ela sobe a face de uma montanha, muitas vezes com menos de 30 centímetros de altura livre de cada lado. Não é pavimentada, não é sinalizada. E se você quiser dirigir, precisará de nervos de aço e um bom motivo. A estrada leva a um lugar chamado Fairy Meadows, um prado alpino de tirar o fôlego sob Nanga Parbat, a nona montanha mais alta da Terra. Mas a única maneira de subir é esta trilha de jipe, que serpenteia pelas montanhas por cerca de 11 quilômetros de terreno extremo. Há trechos em que a estrada literalmente pende da beirada. De um lado, há pedras. Do outro, uma queda reta, sem nada para impedir a queda. Sem trilhos, sem valas, apenas ar. Durante o tempo chuvoso, a superfície de terra se transforma em lama, tornando a pista ainda mais instável. Pedras podem cair a qualquer momento. Em alguns pontos, a estrada se estreita a uma largura onde até um jipe tem dificuldade para passar. Dar meia volta? Não é uma opção. A maioria dos visitantes deixa os motoristas locais assumirem o volante. E até eles admitem que esta estrada não é para os fracos. Não é apenas a dificuldade técnica, é o desgaste mental. Quanto mais você avança, mais estreita a estrada se torna. Não há áreas de parada, nem saídas, e as montanhas se aproximam o suficiente para arranhar seus retrovisores. Cada barulho de motor ecoa nos muros de pedra. Cada troca de pneu parece um desastre em potencial. A recompensa no final é deslumbrante, um prado tranquilo saído de uma pintura. Mas muitos dizem que a jornada até o topo é mais intensa do que a vista lá do topo. Isto não é apenas uma estrada. É uma corda bamba esticada sobre uma montanha, e cada centímetro parece um desafio. Agora vamos para a América do Sul, onde a estrada não pende de penhascos nem luta contra o mar, ela sobe até o céu. A Abra del Acai faz parte da lendária Rota 40 da Argentina e leva os motoristas a quase 4.900 metros. Isso é mais alto do que muitas altitudes de cruzeiro de avião. Aqui em cima, o céu parece mais perto do que o chão. A estrada em si é de cascalho, íngreme e frequentemente cercada por neve ou planícies varridas pelo vento. Há pouco oxigênio a essa altitude, o que não afeta apenas os motores, mas também os motoristas. A respiração fica mais difícil, a concentração desaparece. E, no entanto, você está percorrendo uma rota cheia de curvas fechadas, quedas bruscas e sem espaço para acostamento. O ar é rarefeito, mas o perigo é intenso. Ao contrário de algumas estradas de montanha, há poucos avisos visuais. A paisagem é linda, mas enganosa. As cores das rochas e do céu se misturam, dificultando a visualização das bordas. Você pode passar de um dia claro para nevascas em minutos. Rajadas de vento atingem como socos, especialmente nas seções expostas da passagem. E o sinal de celular? Esqueça. Mesmo assim, os motoristas vêm. Exploradores, moradores locais, aventureiros e pessoas perseguindo algo um pouco fora de alcance. O isolamento da estrada faz parte de sua atração. Ela parece intocada, uma estrada que desafia as pessoas a conquistá-la ou simplesmente atravessá-la há gerações. Mas cada jornada sobre Abra del Acai é um risco.
Seu carro pode não gostar, seus pulmões podem não gostar. E se seus freios falharem aqui, não há margem para erro. Esta não é apenas uma estrada para dirigir, é uma estrada para sobreviver. E depois de passar por ela, você nunca mais verá as grandes altitudes da mesma forma. Na maioria das cidades, uma rodovia é um lugar para escapar da chuva. Em Houston, é para onde a água vai. Esta cidade tem algumas das estradas mais propensas a inundações dos Estados Unidos, e quando as tempestades chegam, rodovias inteiras desaparecem sob a água que sobe. As mais notórias são as passagens subterrâneas e os trechos submersos da I-10, da West 59 e da Hardy Toll Road, que podem se transformar em rios em poucas horas. Durante grandes tempestades, especialmente as que agora ocorrem com mais frequência, essas rodovias se transformam em canais turbulentos. O que torna tudo mais inquietante é que tudo parece normal, até que deixa de ser. Você pode estar dirigindo sob um viaduto e, de repente, a estrada à frente desaparece em meio à água marrom e cheia de detritos da enchente. Poucas coisas são mais surreais do que ver uma caminhonete flutuando por onde os carros passaram em alta velocidade no dia anterior. Não é só a chuva forte, é como a cidade é construída. Grande parte de Houston fica em solo argiloso, plano e impermeável. A água não penetra, ela se acumula. Adicione a isso uma população crescente, a expansão do pavimento e tempestades intensas. E você tem uma receita para estradas que se afogam. Motoristas foram pegos de surpresa repetidas vezes, com placas de aviso. Vire-se, não se afogue, espalhadas por toda a cidade por um motivo. Mesmo quando a água recua, o perigo não desaparece. Essas enchentes deixam para trás danos que se escondem à vista de todos. Pavimento enfraquecido, buracos e detritos escondidos. As estradas podem secar, mas sua reputação permanece. Em Houston, quando a previsão do tempo piora, os moradores sabem que é melhor não confiar que a estrada à frente ainda está lá. Siga para a Ilha Grande do Havaí, e você encontrará uma estrada que termina em uma parede de lava. Literalmente. A Chain of Craters Road atravessa o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, e partes dele foram cobertas mais de uma vez por rocha derretida. É uma das únicas estradas do mundo onde o pavimento simplesmente desaparece sob um fluxo vulcânico endurecido. A rota começa tranquila, serpenteando por antigos campos de lava e fontes de vapor. Mas à medida que você desce em direção à costa, você vê o passado encontrar o presente de uma forma que é ao mesmo tempo bela e inquietante. O terreno negro e irregular se estende por quilômetros, alguns deles ainda quentes ao toque. E então a estrada simplesmente termina. Não porque a construção parou, mas porque a Terra decidiu reivindicá-la de volta. Ao longo dos anos, erupções do vulcão Kilauea destruíram trechos inteiros. Equipes de manutenção às vezes reabrem partes, apenas para o próximo fluxo de lava selá-las novamente. Dirigir é como seguir a borda de um campo de batalha, uma superfície calma mascarando o caos abaixo. A neblina vem do oceano. Gases vulcânicos giram no ar. E o silêncio parece mais pesado do que o normal. Você está dirigindo por um lembrete de que este não é seu território. A natureza é dona deste trecho e pode fechá-lo quando quiser. Não há luzes, edifícios, sinal de telefone. Apenas você, a estrada e a lenta lembrança do fogo. Se você quiser testar suas habilidades de direção e seu pulso, a estrada Skardu, no norte do Paquistão, é o lugar certo. Estendendo-se pelas montanhas Karakoram, esta estrada liga Gilgit à cidade de Skardu, e no meio encontra-se uma das estradas mais brutais do mundo. A trilha é estreita, escavada diretamente na face rochosa, e se agarra à encosta da montanha como se estivesse se segurando com dificuldade. Não há guarda-corpos. As bordas se desintegram facilmente. De um lado, a parede se aproxima o suficiente para arranhar seus espelhos. Do outro, há uma queda vertical direto para o rio Indo. Adicione a isso o clima imprevisível, neve, deslizamentos de pedras e neblina repentina, e você terá uma estrada onde cada curva parece ser a última. O que torna a estrada Skardu especialmente difícil é sua constante mudança. Deslizamentos de terra frequentemente bloqueiam a rota, às vezes por dias. Trechos da estrada podem desaparecer completamente. Mesmo assim, ela continua sendo uma das artérias mais vitais da região, usada diariamente por moradores, caminhões de suprimentos e turistas aventureiros. Os motoristas frequentemente precisam parar, avaliar um trecho em ruínas e, em seguida, atravessá-lo lentamente, torcendo para que as pedras sob seus pneus se mantenham unidas por mais um tempinho. Há histórias de viajantes presos por horas atrás de caminhões, incapazes de passar por estreitas passagens. Ou de comboios inteiros dando marcha ré por meio quilômetro para encontrar um local mais amplo para manobrar. Em tempo seco, a poeira cega. Em tempo chuvoso, a estrada vira pasta. De qualquer forma, não há muita margem para a hesitação. A estrada Skardu exige paciência, foco e um pouco de coragem. Não é apenas uma maneira de ir de uma cidade a outra. É um teste de pedras, água e gravidade. Se você procura silêncio, encontrará na rodovia Dalton, no Alasca, o tipo de silêncio em que seu próprio motor faz barulho demais. Essa estrada se estende por mais de 600 quilômetros de Fairbanks, até os campos de petróleo da Baía de Prudhoe. E na maior parte do caminho, você não verá nada, além de tundra, montanhas e céu.
Ela foi construída para dar suporte ao oleoduto Trans-Alaska, não para receber turistas. E isso fica evidente. Apenas cerca de 100 quilômetros da Dalton são pavimentados. O restante é cascalho, poeira e gelo, dependendo da estação. No inverno, que dura a maior parte do ano lá em cima, as temperaturas caem para valores muito abaixo de zero. A estrada se torna uma faixa de gelo, escorregadia e implacável. No verão, a chuva cria longos trechos de lama escorregadia. De qualquer forma, é traiçoeira. E se você quebrar? A ajuda não está ao virar da esquina. Não há postos de gasolina por mais de 300 quilômetros em algumas partes. E o serviço de celular é praticamente inexistente. Caminhoneiros dominam esta rodovia, rugindo em caminhões enormes que lançam nuvens de cascalho e neve. Um para-brisa rachado e você está com sorte. Se você derrapar para fora da estrada, não há guarda-corpos e pode levar horas até que alguém perceba. A vida selvagem também. Há alces, ursos e lobos. E eles atravessam quando querem, não quando é conveniente. O mais perturbador é a rapidez com que o Dalton pode mudar da calma para o caos. Em 1 minuto está quieto e parado, e no próximo, uma rajada de neve reduz a visibilidade a zero. Se o vento aumentar, parece que seu veículo pode sair da estrada completamente. O cenário é deslumbrante, mas é o tipo de beleza que não se importa se você sobrevive ou não. Agora vamos para o sul, para uma estrada no alto das montanhas das Filipinas, a rodovia Halsema. Ela serpenteia pela Cordilheira Central, conectando a cidade de Baguio às províncias remotas do norte. É pitoresca, sim, mas não é um refúgio tranquilo nas montanhas. É uma estrada onde a neblina se forma rapidamente. Deslizamentos de terra são comuns e quase não há espaço para passar em muitas áreas. O pavimento varia muito. Liso em um momento, quebrado e esfarelando no outro. Os guarda-corpos, quando existem, costumam ser frágeis. E a visibilidade não é raro se pegar dirigindo em nuvens espessas, onde você não consegue ver mais do que alguns metros à frente. Ônibus locais conhecidos como jipes monstros avançam em curvas fechadas, com uma confiança construída mais no hábito do que na lógica. Encontrar um deles cara a cara em uma curva estreita é uma aposta diária. Durante a estação chuvosa, grandes trechos da rodovia podem ser destruídos pela água ou simplesmente desaparecer sob deslizamentos de terra. As equipes de recuperação fazem o que podem, mas a montanha dita o ritmo. E se você estiver dirigindo sem conhecimento local, é fácil se encontrar em um trecho de estrada que de repente mergulha em cascalho ou termina em um buraco grande o suficiente para tirar uma roda. Apesar de tudo isso, a rodovia é cheia de vida. Pessoas vivem, trabalham e se movem por esta estrada todos os dias, mas não é um lugar para baixar a guarda. É fácil se deixar levar pela névoa, pelos pinheiros, pelo ar fresco. Então a neblina se adensa e de repente você percebe o quão alto está e o quão perto aquela borda realmente está. Algumas estradas desafiam você com alturas ou clima. A Taroko Gorge Road, em Taiwan, desafia você com a própria montanha. Oficialmente parte da rodovia Central Cross Island. Esta rota corta penhascos de mármore, serpenteia por cachoeiras e entra e sai de túneis escavados diretamente na face rochosa. É estreita, desconfortavelmente estreita, e na maior parte do caminho há espaço suficiente apenas para 2 carros passarem um pelo outro. Ônibus e caminhões também compartilham a estrada, o que faz com que cada curva fechada pareça uma loteria. Adicione motocicletas zigue-zagueando entre as faixas, e você terá uma casa cheia de caos em movimento. Há túneis onde o teto goteja água da rocha acima, e cantos onde a única coisa entre você e o desfiladeiro abaixo é um muro baixo de pedra. A chuva piora as coisas. Os penhascos que cercam o desfiladeiro são íngremes e instáveis, e deslizamentos de rochas não são raros. Placas de alerta marcam zonas de queda de rochas, mas se você vir pedras caindo, já é tarde demais. Alguns dos túneis não são iluminados e alguns não têm barreiras. Em um segundo você está em um buraco escuro, e no próximo você irrompe em uma luz ofuscante do dia, em uma curva na encosta do penhasco. O desfiladeiro de Taroko é de tirar o fôlego em mais de um sentido. Você vai querer olhar ao redor, mas nesta estrada, seus olhos precisam ficar à frente. A natureza não apenas circunda a estrada, ela está constantemente tentando tomá-la de volta. E, no entanto, as pessoas dirigem por ela todos os dias, seja pelo desafio, pela paisagem ou simplesmente porque é a única rota para o outro lado. De volta ao frio agora, e bem no leste da Sibéria, onde a rodovia Kolyma se estende por mais de 2.000 quilômetros de Magadan a Yakutsk. É conhecida como a Estrada dos Ossos, não por causa de um mito, mas por causa da história sombria que se esconde sob ela. Mas não estamos aqui para nos debruçar sobre o passado. Estamos aqui porque ainda é uma das estradas de inverno mais difíceis e perigosas da Terra. Na região habitada mais fria do planeta, esta estrada se torna um desafio congelado para qualquer um que ouse dirigi-la. Os invernos aqui não são apenas frios, são brutais. As temperaturas podem cair para 59 graus Celsius,
O metal fica quebradiço, os pneus endurecem. Respirar o ar pode queimar seus pulmões se você não estiver preparado. E esta estrada se estende por centenas de quilômetros de absoluto nada. O pavimento não é consistente. Grande parte do percurso é de terra ou cascalho, e nos meses mais quentes, transforma-se em lama espessa que pode prender caminhões por dias. No inverno, torna-se uma faixa de gelo ladeada por bancos de neve e florestas. Fique preso e seu maior inimigo não é o tempo, é a temperatura. Os motores congelam. Os telefones não funcionam. Há longos trechos sem nenhum assentamento. Mas, estranhamente, esta estrada ainda está ativa. Moradores, entregadores e aventureiros, todos a utilizam. No auge do inverno, há até um trecho de estrada de gelo que corta diretamente rios congelados, utilizável apenas por algumas semanas, antes que o degelo a torne mortal. Há uma estranha tranquilidade na rodovia Colima. A paisagem é silenciosa, vasta e bela. Mas não se engane, é uma estrada que testa não apenas seu veículo, mas sua capacidade de manter a calma no mais extremo isolamento. À primeira vista, a rodovia Transfăgărășan, na Romênia, parece saída de um filme de fantasia. Cercada pelos picos imponentes das montanhas Făgăraș, a estrada serpenteia por densas florestas, passando por cachoeiras e subindo em direção às nuvens. Mas não se deixe enganar pela beleza. Esta não é uma rota cênica para relaxar. É uma subida sinuosa e imprevisível, tão perigosa quanto hipnotizante. Construída na década de 1970, sob condições adversas e intensa pressão, a rodovia foi concebida como uma rota militar estratégica, através dos Cárpatos. No típico estilo da Transilvânia, a estrada não sobe suavemente. Ela retorna abruptamente, com curvas fechadas que se empilham como as espirais de uma cobra adormecida. Algumas curvas são tão fechadas que você consegue ver suas próprias lanternas traseiras se olhar por cima do ombro. O clima é seu próprio oponente. Pode mudar de ensolarado para tempestuoso em minutos. Uma densa neblina se forma rapidamente, engolindo a estrada até que a visibilidade caia para apenas alguns metros. A chuva transforma curvas em zonas de deslizamento, e nos meses mais frios, a neve pode cair repentinamente, mesmo quando as estradas mais baixas estão limpas. O gelo negro se esconde em curvas sombreadas e guarda-corpos. Em muitos lugares, eles são pouco mais do que decorativos. Motoristas vêm de toda a Europa para o desafio, atraídos pela reputação, pelas lendas e talvez pelo fato de a estrada já ter sido declarada a melhor estrada para dirigir do mundo por um famoso salão de automóveis britânico. Mas até mesmo motoristas experientes admitem que esta é uma estrada que você não conquista, você sobrevive a ela. Esta imagem de cair o queixo mostra a agitação inigualável das ferrovias indianas. Os passageiros se agarram às laterais do trem, sentam-se no teto e até mesmo ficam em pé precariamente na frente. Não é apenas transporte, é sobrevivência. Esta cena caótica, mas fascinante, captura a pura determinação de seus passageiros. Aqui está outra exibição impressionante de como os trens indianos ultrapassam os limites da possibilidade. Cada centímetro é reivindicado, seja no teto, nas laterais ou nos degraus. É mais do que um trajeto, é um modo de vida. Notavelmente, isso não é raro, mas uma realidade diária para milhões de pessoas que desafiam os trilhos para chegar ao seu destino. O que vem depois? Este caminhão sobrecarregado é uma obra-prima de audácia e equilíbrio. Empilhado até o céu com sacos, ele balança precariamente enquanto navega por estradas urbanas. Um movimento errado pode significar desastre, mas os motoristas aqui não são estranhos a tais feitos. É uma exibição ousada de engenhosidade, mas até onde ele pode forçar seus limites, vamos descobrir na próxima cena de Cair o Queixo. Este triciclo sobrecarregado é uma maravilha da coragem e determinação humanas. Papelão, sacolas e mercadorias se elevam acima do ciclista, ameaçando tombar a qualquer momento. Com um empurrando e o outro pedalando, eles fazem o trabalho em equipe parecer fácil. É engenhosidade sobre rodas, prova de que onde há vontade, há um jeito. Cheio de passageiros alegres, este barco parece desafiar as leis da física. Há apenas 1 centímetro de espaço restante enquanto ele desliza pela água. Embora o clima seja alegre, não podemos deixar de nos perguntar: quanto é demais? Esses bravos cavaleiros confiam no rio e em seu capitão, esperando uma viagem segura. Mas até onde eles podem esticar sua sorte? Esta foto parece uma cena de pesadelo, ou talvez uma tentativa ousada de desafiar a própria natureza. Um navio transbordando de passageiros se inclina perigosamente perto de uma queda em cascata. Foi um cruzeiro comemorativo que deu errado, ou um capitão confiante demais, forçando os limites? De qualquer forma, o grande número de pessoas a bordo é alucinante. Será que esse momento realmente aconteceu, ou é apenas um truque visual? Seja qual for a resposta, isso nos deixa nervosos, literalmente. Nas Filipinas, cenas como essas não são raras. Elas fazem parte da vida cotidiana. Sejam crianças em idade escolar, empoleiradas no teto, ou passageiros pendurados na traseira, os jeepneys desafiam todas as definições de capacidade. Esses veículos transportam não apenas pessoas, mas também seus bens, sonhos e resiliência. É caótico, colorido e totalmente filipino. Cada viagem conta uma história, e essa tradição vibrante mantém a nação em movimento.
Este carro sobrecarregado em um posto de gasolina é um instantâneo da engenhosidade encontrando a necessidade. Os passageiros empoleiram-se no teto e agarram-se às laterais, enquanto o próprio veículo geme sob o peso de mercadorias e pessoas. Em muitas partes da África, esta é uma realidade diária, uma prova de aproveitar ao máximo cada viagem disponível. Quem precisa de um ônibus quando você tem um Jeep confiável e alguma determinação? No verdadeiro estilo engenhoso, esta viagem sobrecarregada é uma obra-prima de trabalho em equipe e otimismo. Esqueça os cintos de segurança. A verdadeira habilidade aqui é encontrar um lugar para se agarrar. É caótico, é selvagem, mas ei, é a Índia. Precisa de uma carona? Apenas segure firme e reze. Por que usar caminhões quando você tem um cavalo e pura determinação? Esta carroça sobrecarregada está empilhada tão alto que poderia rivalizar com um arranha-céu, com passageiros casualmente empoleirados no topo. O cavalo? Imperturbável. Ele trota como um verdadeiro profissional. Não é apenas um meio de transporte, é uma lenda urbana em movimento. A questão é, como ele não tomba? Somente esta equipe destemida conhece o segredo. No Afeganistão, caminhões Jingle, sobrecarregados, são mais do que transporte, são linhas de vida. Empilhados com mercadorias como pneus e sacos, eles parecem desafiar a física em estradas montanhosas acidentadas. Desenhos vibrantes e pintados à mão transformam cada caminhão em uma obra de arte em movimento, refletindo orgulho e tradição. Motoristas habilidosos navegam por terrenos traiçoeiros diariamente, equilibrando cargas enormes com precisão. Esses caminhões são uma prova da resiliência e da desenvoltura afegãs. Na África subsaariana, trens como este são mais do que transporte. São conexões vitais para pessoas e bens. Com passageiros agarrados aos tetos e laterais, essas cenas destacam a demanda esmagadora por viagens acessíveis. É uma jornada arriscada, mas para muitos é a única opção. Sorrisos e acenos do teto contam uma história de resiliência, comunidade e a luta diária para seguir em frente, não importa as probabilidades. Esta é a realidade das viagens de trem na Índia. Cada centímetro de espaço do chão até os bagageiros se torna um assento. Os passageiros sentam, ficam de pé ou se espremem onde podem, suportando horas de condições apertadas. No entanto, há uma resiliência silenciosa em seus rostos, uma batalha diária por um lugar na linha de vida da nação. No Vietnã, as motocicletas são os cavalos de batalha definitivos, carregando tudo o que se possa imaginar, incluindo cargas enormes como essas bobinas de tubos. Este motorista manobra habilmente por ruas movimentadas, equilibrando uma montanha precária de carga. É um feito ousado de habilidade e engenhosidade, provando que nenhuma carga é grande demais para as maravilhas de duas rodas do Vietnã. De caixas de isopor enormes a pilhas gigantes de mercadorias, as motocicletas do Vietnã são as multitarefas definitivas. Este motociclista, equilibrando uma montanha de pacotes leves, porém volumosos, personifica a correria diária nas ruas movimentadas do país. Aqui, nenhuma carga é muito pouco convencional para ser transportada. Carregando enormes aros de aço, esta motocicleta desafia a lógica. Amarrada com cuidado, mas precariamente, a carga transforma a humilde moto em um espetáculo imponente. As ruas do Vietnã podem ser estreitas, mas a determinação para mover uma carga tão grande é ilimitada. E as soluções também. As ruas ganham vida com toques de cor, enquanto um motociclista transporta rolos gigantes de tubos de plástico vibrantes. A cada volta e curva, a moto parece uma instalação de arte móvel, provando que mesmo no caos, há espaço para criatividade e praticidade. Ao cair da noite, uma motocicleta adornada com uma cascata de balões assume o centro do palco. Não é apenas carga, é um show sobre rodas. A jornada deste motociclista reflete a resiliência e a engenhosidade encontradas no Vietnã, onde cada viagem é um desafio e uma celebração da adaptabilidade humana. A voz. Neste trecho da estrada, dois veículos sobrecarregados roubam a cena. Um carro e um caminhão, cada um transportando passageiros empoleirados em tetos e agarrados às laterais. Fazem uma combinação ousada. É uma cena de engenhosidade compartilhada. Cada centímetro de espaço é usado. Esta imagem icônica captura a pura intensidade das viagens de trem em Bangladesh. Os passageiros se agarram a todas as superfícies disponíveis, tetos, laterais e até mesmo à frente da locomotiva. Para muitos, é a única maneira de se deslocar durante festivais e feriados. É caótico, mas simboliza unidade e determinação em cada jornada. Esta moto leva o transporte de carga ao extremo, empilhada com uma quantidade quase cômica de caixas de isopor. O piloto mal é visível sob a carga imponente, tornando-se um ato de equilíbrio digno de aplausos ou preocupação. Não é chamativa, mas faz o trabalho, não importa o quão precária pareça. Esta picape tailandesa redefine capacidade máxima, com pilhas de caixas coloridas empilhadas impossivelmente altas. Presa com cordas e puro otimismo, é uma torre rolante de carga. O pneu sobressalente solitário pendurado acrescenta um toque de comédia e talvez um pouco de esperança. É um feito de engenhosidade ousada, mas esperemos que a estrada à frente seja tranquila. Esta moto carrega uma carga inacreditável de cestos trançados, escondendo quase completamente o veículo por baixo. Enquanto ela oscila pela estrada, fica claro que a única coisa que mantém tudo junto é experiência e um pouco de sorte. É uma cena de determinação comum nas estradas africanas, onde a necessidade encontra a inovação.
Logo abaixo, na mesma estrada, outro veículo sobrecarregado assume um novo desafio. Toneladas de bananas empilhadas em cada centímetro de sua pequena estrutura de carro. É uma carga precária que parece pronta para estourar, mas de alguma forma permanece intacta. O contraste entre os dois veículos destaca a criatividade em usar o que estiver disponível para transportar mercadorias. Não muito atrás, uma van coberta com cabanas de palha coloridas e passageiros no topo leva o conceito de uma casa móvel para o próximo nível. É um festival sobre rodas, misturando praticidade e significado cultural. Juntos, esses veículos pintam um quadro vívido da vida nas estradas africanas, engenhosos, vibrantes e imparáveis. Esta van parece determinada a desafiar as leis da física, com colchões, baldes e até mesmo um pneu sobressalente amarrado em todas as superfícies disponíveis. É um inventário móvel da vida de alguém. Apesar do arranjo caótico, tudo de alguma forma se mantém unido, provando que com corda e criatividade suficientes tudo é possível. Aninhado em uma paisagem rural, este carro parece redefinir sobrecarga. Ele carrega uma pilha impressionante de lenha, elevando-se precariamente sobre sua carroceria pintada de cores vivas. A dedicação ao transporte de combustível essencial para cozinhar e aquecer fala muito sobre resiliência, mesmo que a segurança fique em segundo plano. Este triciclo não é apenas um meio de transporte, é uma festa móvel, cheio de crianças alegres acenando e torcendo. O ciclista parece não se abalar com o grande número de passageiros. Esta imagem encapsula a vibração e o espírito comunitário da vida diária, onde as limitações são meramente desafios a serem superados. Empilhado com sacos quase estourando nas costuras, este velho sedã se transforma em um cavalo de carga moderno. Em estradas empoeiradas pontilhadas de ovelhas pastando, esta cena captura uma determinação implacável de seguir em frente, mesmo quando o próprio veículo parece à beira do colapso. Abarrotado com tudo, de bananas a sacos de grãos, este caminhão enfrenta ruas movimentadas de mercado com uma montanha de mercadorias e alguns passageiros empoleirados no topo para uma boa medida. É um retrato vívido da engenhosidade local e da coragem necessária para fazer o comércio prosperar, não importando as restrições. Nas ruas movimentadas da África Ocidental, os veículos são frequentemente redefinidos como depósitos de madeira móveis. Uma caminhonete, corajosamente oscilando sob uma impressionante torre de lenha, parecia estar em uma missão para abastecer todos os fogões da vizinhança. Com a física beira da rebelião, alguém se pergunta se o motorista teve um emprego paralelo como escultor de madeira. Talvez haja um recorde inexplorado do Guinness para o caminhão mais precariamente carregado. Enquanto isso, em um mercado rural, um humilde Peugeot se erguia orgulhosamente, não como um carro, mas como uma fortaleza de cana-de-açúcar. O motorista empoleirou-se confiantemente em seu novo trono de colheita, provavelmente considerando um bico de meio período como vigia. Com os moradores se reunindo ao redor, fica claro que essa configuração funciona como um veículo e um iniciador de conversas na comunidade. E então, ao ciclista banana, armado com determinação e uma bicicleta que desafia todas as expectativas estruturais, este herói das estradas de terra navega com maços de bananas verdes, maiores que a própria bicicleta. Com tanta engenhosidade, quem precisa de uma van de entrega? Vamos apenas esperar que ele não precise fazer curvas fechadas. Esta imagem destaca a determinação dos trabalhadores africanos. Um trio empurra um carrinho empilhado com colchões coloridos, demonstrando trabalho em equipe e força. As cores vibrantes refletem a energia do mercado, enquanto seu esforço incorpora resiliência. Apesar da carga imponente, os homens trabalham juntos perfeitamente. Sua unidade transforma uma tarefa assustadora em uma demonstração de persistência e colaboração, capturando o espírito de trabalho duro. Esta foto captura a magnitude da engenhosidade do transporte na África rural. Um caminhão enorme, pesadamente carregado com uma carga coberta de lona, cruza uma estrada árida. Dois passageiros sentam-se despreocupadamente no topo, aparentemente imperturbáveis pela configuração precária. A imagem ressalta uma mistura de engenhosidade ousada e tomada de risco. É uma cena comum nas rodovias africanas, onde a praticidade muitas vezes anula as preocupações com a segurança. Esta imagem encapsula a essência da resiliência e praticidade. Uma mulher em uma motocicleta carrega uma carga impressionante de lenha, uma tarefa cotidiana transformada em uma demonstração de pura determinação. A justaposição do transporte moderno com o trabalho tradicional é impressionante, mostrando um mundo onde a necessidade impulsiona a inovação. Imagine uma reunião tão grande que pode ser vista do espaço, um lugar onde a fé e a pura densidade humana colidem. Bem-vindo ao Kumbh Mela, um festival hindu realizado a cada 12 anos em 4 cidades sagradas às margens do rio na Índia. Não é apenas um evento religioso, é uma maravilha logística e um feito de resistência humana. Durante o festival de 2013 em Allahabad, mais de 30 milhões de pessoas se reuniram em um único dia. Sim, você ouviu direito. Mais do que toda a população da Austrália, amontoada em um espaço caótico e extenso. A energia é elétrica. Devotos entram no sagrado Ganges para limpar seus pecados. Sadhus, vestidos de açafrão, lideram procissões e peregrinos disputam cada centímetro de espaço. Tendas improvisadas se tornam bairros e barracas de comida formam ruas. Mas a superlotação também traz riscos. Em 1954, uma debandada matou centenas. Ainda assim, o Mela continua sendo um testamento do impulso da humanidade para se unir
reunir sob uma crença compartilhada, não importa os desafios. É hipnotizante, caótico e absolutamente inesquecível. Se alguma vez houve um evento que redefiniu, lotado, foi Woodstock. Em agosto de 1969, uma pequena fazenda de laticínios em Bethel, Nova York, tornou-se o epicentro da contracultura e do caos. Os organizadores esperavam 50 mil participantes, mas conforme o festival se desenrolava, mais de 400 mil amantes da música invadiram o local. Imagine o trânsito congestionado por 32 quilômetros, acampamentos improvisados se estendendo até o horizonte e pessoas saindo de todos os cantos imagináveis. Os participantes desafiaram o calor, a chuva e os campos notoriamente lamacentos para testemunhar atos como Jimi Hendrix e Janis Joplin, em uma atmosfera cheia de paz, amor e música. Os suprimentos acabaram. O saneamento virou uma piada e, ainda assim, havia uma unidade tácita entre as massas. O espírito de união superou o desconforto. Este não foi apenas um show, foi um movimento que ecoou os sonhos de uma geração. Mas, deixando os anos 60 para trás, vamos trocar esses campos lamacentos por um espetáculo brilhante de Ano Novo, no coração de Manhattan. Avançando para as ruas frias e brilhantes da Times Square em 31 de dezembro. Todo ano, cerca de 1 milhão de pessoas se aglomeram neste local icônico para assistir à queda da bola. Pense nisso, multidões ombro a ombro, enchendo as ruas sem espaço pessoal à vista, desafiando temperaturas congelantes por horas, às vezes mais de 12, apenas para aquele momento mágico de euforia da contagem regressiva. A energia é palpável, um mar de chapéus de festa, confetes e óculos iluminados, tudo sob o caleidoscópio brilhante de outdoors digitais. Você pode ouvir 1000 línguas sendo faladas, enquanto turistas de todos os cantos do mundo se juntam aos moradores locais para comemorar o Ano Novo. Claro, encontrar um banheiro é impossível, e o cheiro de cachorro-quente se mistura estranhamente com o ar gelado, mas ninguém parece se importar. É uma das reuniões mais intensas da Terra. E embora esse tipo de densidade possa parecer avassalador, empalidece em comparação ao caos controlado diário do Shibuya Crossing de Tóquio. Bem-vindo ao cruzamento de pedestres mais movimentado do mundo, onde a ordem de alguma forma prospera dentro do caos. O Shibuya Crossing não é apenas uma faixa de pedestres, é uma maravilha da coordenação humana. Todos os dias, até 3.000 pessoas entram no cruzamento durante uma única mudança de semáforo. Imagine fluxos de pessoas fluindo de todas as direções, tecendo perfeitamente umas pelas outras, sem colisões. É como uma obra de arte viva e pulsante, colocada contra a selva de neon do horizonte de Tóquio. A energia aqui é incomparável. Trabalhadores de escritório caminham rapidamente para reuniões. Turistas param no meio do cruzamento para a selfie perfeita, e o ar vibra com o som de conversas, buzinas de carros e jingles de lojas próximas. Apesar do tráfego de pedestres avassalador, há um ritmo tácito que mantém tudo em movimento. É um lugar onde a adaptabilidade da humanidade brilha. Em dezembro de 2004, Bangladesh decidiu realizar algo extraordinário. Uma corrente humana tão grande que se estenderia por todo o país e entraria para o Guinness World Records. E foi exatamente isso que eles fizeram. E imagine isso. Mais de 5 milhões de pessoas deram as mãos, formando uma fila contínua que se estendia por 1000 quilômetros de Teknaf, no sul, até Tentulha, no norte. Os participantes representavam uma voz unificada, uma declaração contra a corrupção, mas a logística de reunir tantas pessoas em um único dia era impressionante. As estradas estavam cheias de moradores, estudantes, ativistas e profissionais, todos vestidos com cores vibrantes e de mãos dadas sob o sol de inverno. Não era apenas uma reunião, era uma corrente viva e pulsante de força de vontade e determinação humanas. Helicópteros zumbiam no alto para capturar vistas aéreas, revelando uma faixa ininterrupta de humanidade que serpenteava por cidades, terras agrícolas e rodovias abertas. E, no entanto, mesmo nessa imensa reunião, havia um propósito compartilhado que transcendia o caos. O evento recorde não foi apenas uma declaração política, foi uma prova de como as pessoas, quando unidas, podem criar algo totalmente inspirador. Dharavi, aninhada no coração de Mumbai, não é apenas uma favela. É um microcosmo pulsante de vida, energia e luta, abrangendo pouco mais de 2 km². Este labirinto fervilhante é o lar de mais de 1 milhão de pessoas, tornando-se uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Isso é aproximadamente 700 mil pessoas amontoadas em um espaço menor que o Central Park, na cidade de Nova York. Ruas estreitas serpenteiam pelo assentamento, ladeadas por casas improvisadas, empilhadas precariamente umas sobre as outras, formando um labirinto interminável de telhados de lata, lonas e tábuas de madeira. No entanto, dentro deste caos, existe uma ordem surpreendente. Pequenas indústrias produzem cerâmica, artigos de couro,
têxteis e até mesmo serviços de reciclagem, contribuindo com milhões para a economia da cidade. A densidade humana aqui é impressionante. Famílias inteiras vivem em espaços apertados, menores que a maioria dos armários, com pouco mais do que uma divisória fina, separando uma casa da outra. O ar vibra com uma cacofonia de sons, crianças gritando, máquinas zumbindo e vendedores ambulantes barganhando. Apesar da superlotação inimaginável, há uma resiliência e um senso de comunidade que mantém Dharavi unida. Estranhos dão uma mão, vizinhos compartilham comida e, em meio às péssimas condições de vida, a vida de alguma forma prospera. Dharavi serve como um lembrete sério da crise habitacional nos centros urbanos e um testamento da adaptabilidade humana. A propósito, Dharavi está entre os lugares mais densamente povoados da Terra, mas é apenas o começo. Imagine cidades e distritos onde a pura aglomeração da humanidade desafia a imaginação. De capitais surpreendentemente apertadas, as selvas urbanas explodindo pelas costuras. Fique ligado e prepare-se para mergulhar nos cantos mais superlotados do mundo. Bem-vindo a Manila, uma cidade que leva o conceito de lotado a um nível totalmente novo. Com mais de 1,85 milhões de pessoas reunidas em apenas 43 quilômetros quadrados, sua densidade populacional sobe para quase inimagináveis 43 mil pessoas por quilômetro quadrado. Para colocar isso em perspectiva, é como espremer toda a população de Atlanta em uma área menor do que o parque do seu bairro. As ruas de Manila são um fluxo interminável de vida. Jipes transbordando de passageiros, vendedores lotando cada esquina com suas mercadorias e crianças jogando basquete nos poucos pedaços de terra abertos que conseguem encontrar. Até os menores becos são transformados em microcomunidades movimentadas, com pessoas cozinhando, comendo e vivendo a centímetros umas das outras. Apesar dessa densidade avassaladora, há uma vibração que Manila ostenta com orgulho. Das casas de karaokê iluminadas por neon aos mercados onde o aroma da comida de rua escaldante se mistura com a conversa dos comerciantes, a cidade está viva em todos os sentidos da palavra. No entanto, há também um lado preocupante. A superlotação traz desafios como escassez de moradias, engarrafamentos e uma batalha constante por recursos. As famílias geralmente vivem empilhadas umas sobre as outras em barracos, fazendo de cada metro quadrado uma tábua de salvação. Se Manila é lotada, Mumbai leva as coisas a outro nível. Muitas vezes chamada de cidade máxima, Mumbai é um caldeirão de sonhos, oportunidades e um oceano de humanidade. Com mais de 20 milhões de pessoas reunidas em uma área de 603 quilômetros quadrados, a densidade aqui pode chegar a até 28 mil pessoas por quilômetro quadrado em alguns bairros. Em distritos como Bicula e Parel, as calçadas funcionam como casas improvisadas, enquanto os trens locais, projetados para transportar 1.700 pessoas, geralmente chegam a mais de 4 mil passageiros durante a hora do rush. É uma dança diária de apertar, empurrar e, de alguma forma, encontrar espaço para respirar no caos. No entanto, Mumbai prospera com sua energia implacável. Dos estúdios de cinema de Bollywood ao centro financeiro da Dalal Street, a cidade é o coração pulsante da economia e da cultura da Índia. É também uma história de contrastes. Apartamentos de luxo imponentes compartilham fronteiras com favelas extensas como Dharavi, onde as ruas fervilham de espírito empreendedor, apesar das condições de vida apertadas. Mumbai é ao mesmo tempo impressionante e inspiradora, uma cidade onde o espaço é escasso, mas os sonhos parecem infinitos. Da vastidão de Mumbai, às vielas labirínticas do indiano Chandni Chowk, a mudança parece quase cinematográfica. Aninhado na velha Delhi, Chandni Chowk não é apenas um mercado, é uma sobrecarga sensorial. Apenas 3,9 quilômetros quadrados abrigam um número surpreendente de vendedores, compradores e moradores, criando uma colmeia de humanidade sempre agitada. Este centro histórico já foi uma grande avenida Mughal. Hoje é um labirinto onde rickshaws se espremem por espaços mal largos o suficiente e comerciantes gritam sobre o barulho do tráfego e da troca. Cada esquina aqui parece viva. O aroma de paratas e jalebis fritos na hora se mistura com o cheiro de incenso que emana de templos centenários. Chandni Chowk não é apenas lotado, é um banquete para os sentidos. Mas a densidade traz desafios, desde o trânsito congestionado até uma disputa constante por espaço. No entanto, o charme é inegável. É um lugar onde o tempo parece ter parado, mantendo sua essência histórica, mesmo enquanto a moderna Delhi passa rapidamente por ele. O Kola Super Deep Borehole nunca foi pensado para ser uma porta para nada. Começou como um projeto científico na União Soviética, uma missão para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Eles queriam estudar o que havia por baixo, expandir os limites da geologia e talvez até chegar mais perto do manto da Terra. O que eles encontraram, no entanto, foi algo que deixou até os cientistas mais céticos desconfortáveis. A perfuração começou na década de 1970 em uma parte remota da península de Kola, na Rússia. Quanto mais fundo eles iam, mais estranhas as coisas se tornavam. No início, a perfuração atingiu temperaturas muito mais altas do que o esperado, quase 175 graus Celsius, a cerca de 12 quilômetros de profundidade.
A rocha deveria ser sólida naquela profundidade, mas agia de forma estranha, quase como se algo estivesse se movendo abaixo da superfície. Então vieram os ruídos. Durante uma das fases de perfuração profunda, os trabalhadores relataram ter ouvido sons estranhos vindos do poço. A princípio, eles descartaram como ruído de equipamento ou atividade sísmica, mas quanto mais fundo eles perfuravam, mais alto ficava. Os sons não se assemelhavam aos gemidos usuais de rochas se movendo ou tremores subterrâneos. Eles eram diferentes. Eram vozes, ecoando, distantes, quase humanas, mas distorcidas e não naturais. Gravações foram feitas. Aqueles que ouviram descreveram como uma mistura avassaladora de lamentos e gritos desesperados. Alguns se recusaram a trabalhar no projeto depois disso. Eles disseram que era como se o chão abaixo deles estivesse vivo, algo observando de baixo. Os rumores se espalharam rápido. As pessoas sussurravam que os cientistas tinham chegado à beira do próprio inferno, que eles quase tinham atravessado e deixado algo sair. Os relatórios oficiais descartaram os sons como fenômenos geológicos, o resultado de mudanças de pressão ou fraturamento de rochas. Mas essas explicações não agradaram a todos. Se isso fosse verdade, por que alguns engenheiros se recusaram a falar sobre o que ouviram? Porque houve cortes repentinos de financiamento e sigilo em torno das últimas fases do projeto. Eventualmente, o poço foi selado. O projeto foi abandonado, citando dificuldades técnicas e calor excessivo. Alguns dizem que foi porque as brocas continuavam quebrando. Outros acreditam que foi porque eles encontraram algo que ninguém deveria encontrar. Abaixo das pirâmides do Egito, um mundo oculto se estende muito abaixo da areia. Arqueólogos mapearam tumbas, câmaras funerárias e passagens esculpidas há milhares de anos. Mas alguns túneis desafiam a explicação. Eles não se conectam a tumbas, templos ou câmaras de tesouro. Eles simplesmente vão a lugar nenhum. Um desses túneis foi descoberto abaixo da pirâmide de Menkaure, em Gizé. Ele se estende por centenas de metros. Suas paredes são lisas, seu caminho deliberado, mas leva a um beco sem saída. Nenhum artefato, nenhuma inscrição, nenhum sinal do motivo pelo qual foi escavado em primeiro lugar. Outro fica abaixo da Grande Pirâmide, uma passagem quase perfeitamente reta, selada em ambas as extremidades. Tentativas de enviar câmeras robóticas para dentro foram recebidas com falhas técnicas e mal funcionamentos inexplicáveis. Quem construiu esses túneis e com qual propósito? Alguns teóricos acreditam que eram rotas de fuga. Outros dizem que escondiam algo que nunca deveria ser descoberto. Mas aqui está a verdadeira questão. Por que eles foram selados tão deliberadamente, quase como se alguém quisesse garantir que o que quer que estivesse lá dentro nunca visse a luz do dia? Se isso não fosse estranho o suficiente, túneis semelhantes foram encontrados em todo o mundo, em lugares onde civilizações antigas supostamente não tinham contato. E isso nos leva à Turquia, onde uma cidade subterrânea foi descoberta completamente por acidente. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão. Em vez de tijolos e argamassa, ele encontrou uma passagem escura que se estendia muito além de sua propriedade. A princípio, ele presumiu que fosse um antigo depósito, mas quando se aventurou para dentro, percebeu que não era apenas um cômodo. Era uma cidade inteira, enterrada sob a terra. Derinkuyu é uma das maiores cidades subterrâneas já encontradas. Ela tem vários níveis que se estendem por mais de 60 metros para baixo, completos com poços de ventilação, poços de água e enormes portas de pedra projetadas para selar seções inteiras. Milhares de pessoas poderiam ter vivido lá por meses, talvez anos, sem nunca precisar emergir. Mas por que uma civilização inteira escolheria desaparecer sob o solo? As teorias variam de guerras antigas a desastres cataclísmicos, mas alguns detalhes não batem. Os túneis são cortados com muita precisão. A circulação de ar é muito avançada para um simples esconderijo. Algumas câmaras parecem ter sido construídas para algo diferente de espaços de convivência, grandes demais para o conforto. Escadas que não levam a lugar nenhum. Portas selando seções que parecem vazias. Do que eles realmente estavam se escondendo? E por que essa cidade subterrânea se parece com os túneis estranhos e esquecidos sob as pirâmides? Talvez haja uma conexão, uma perdida sob séculos de pedra e segredo. E falando em coisas que não deveriam existir, vamos para o Texas, onde um muro enterrado no subsolo tem confundido os cientistas por anos. Abaixo do solo de Rockwall, Texas, foi feita uma descoberta que não deveria existir. Trabalhadores cavando para um poço nos anos 1800 encontraram algo sólido, enormes blocos de pedra empilhados ordenadamente, estendendo-se profundamente na terra. A princípio, eles pensaram que eram as ruínas de um antigo forte, mas conforme continuaram cavando, a estrutura não parou. Ela foi mais fundo, mais larga, formando o que parecia ser uma enorme parede enterrada. A formação é feita de pedras enormes, algumas pesando várias centenas de quilos, encaixadas com uma precisão inquietante. Alguns desses blocos têm o que parecem ser entalhes ou marcas de ferramentas, como se tivessem sido moldadas por mãos humanas. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Os geólogos dizem que a rocha é natural, supostamente formada há mais de 100 milhões de anos.
Se isso for verdade, então como essas pedras se alinharam tão perfeitamente? E por que elas se estendem por quilômetros abaixo do solo? Alguns acreditam que é obra de uma civilização antiga e esquecida. Outros insistem que é um fenômeno natural, uma aberração estranhamente simétrica da natureza. Mas há aqueles que sussurram que algo mais está em jogo, que estamos olhando para evidências de uma história perdida que nunca deveríamos ter descoberto. E falando em história perdida, vamos para o oceano, onde um continente inteiro submerso foi descoberto sob a Nova Zelândia. Durante séculos, acreditou-se que a Nova Zelândia não passava de uma série de ilhas no Pacífico. Isso mudou quando cientistas começaram a mapear o fundo do oceano e descobriram algo surpreendente. Abaixo das ondas, estendendo-se por quase 5 milhões de quilômetros quadrados, havia uma massa de terra inteira submersa. Eles a chamaram de Zelândia. Ao contrário de Atlântida, isso não era apenas um mito ou uma lenda. A massa de terra é real, suas montanhas e vales, agora submersos quilômetros abaixo da superfície do oceano. O que é ainda mais bizarro, este continente estava acima da água há milhões de anos, o que significa que poderia ter sustentado vida. A ideia de que uma massa de terra inteira, quase do tamanho da Índia, poderia afundar e ser completamente esquecida pela história é inquietante. Se houvesse civilizações na Zelândia, suas ruínas agora estariam escondidas nas profundezas do fundo do oceano. Quais estruturas poderiam estar enterradas lá? Quais artefatos ainda não foram descobertos? É um mistério que permanece sem solução, e com grande parte da Zelândia inacessível. Talvez nunca saibamos quais segredos estão por baixo. Mas vamos mudar de continentes perdidos para algo ainda mais bizarro. Pegadas no deserto de Nevada, que parecem ter sido deixadas antes mesmo de os humanos existirem. Em uma área remota de Nevada, foram encontradas pegadas que não fazem sentido. Elas parecem humanas, com impressões claras de dedos e calcanhares, mas têm milhões de anos, muito antes de os humanos modernos supostamente existirem. Ainda mais estranho, algumas parecem estar usando sapatos. Um dos exemplos mais famosos é uma pegada fossilizada, encontrada em uma rocha com mais de 300 milhões de anos. A impressão tem o formato de uma sola de sapato moderna, completa com um padrão de piso distinto. Como isso pode ser possível? Os humanos nem eram um conceito naquele ponto da história da Terra. Então, quem ou o que deixou essas pegadas? Geólogos tentaram explicá-las como formações naturais incomuns, mas os padrões são muito precisos, muito deliberados. Se forem realmente pegadas, isso reescreveria tudo o que sabemos sobre a história. Poderiam pertencer a uma espécie pré-histórica desconhecida? Ou é evidência de algo ainda mais perturbador, que alguém, ou algo, andou neste planeta muito antes de nós? De paredes impossíveis a continentes submersos e pegadas que não deveriam existir, essas descobertas desafiam tudo o que pensávamos que sabíamos. Mas quanto mais fundo cavamos, mais o passado se recusa a ficar enterrado. O deserto do Atacama, no Chile, é um dos lugares mais secos da Terra. Um deserto árido, onde a chuva raramente cai e a vida luta para sobreviver. Mas enterrado sob sua superfície rachada, algo profundamente perturbador foi descoberto. Um antigo cemitério diferente de qualquer outro. Os arqueólogos esperavam encontrar sepulturas simples, do tipo deixado pelas primeiras civilizações. Em vez disso, eles descobriram crânios alongados, restos retorcidos e posições de sepultamento que não correspondiam a nenhuma prática cultural conhecida. Alguns corpos pareciam contorcidos, como se tivessem morrido em agonia. Outros estavam dispostos em padrões que ninguém conseguia explicar. Ainda mais estranho, o próprio solo parecia diferente. Lendas locais alertavam que este lugar era amaldiçoado, que aqueles que o perturbassem sofreriam. Pesquisadores que passaram muito tempo perto do local relataram estranhas dores de cabeça, tonturas e até alucinações. Instrumentos não funcionaram bem. As leituras de radiação estavam mais altas do que o normal, mas não havia sinal de uma fonte natural. Alguns acreditam que este era um local de sepultamento ritual. Um lugar onde os mortos eram deixados para apaziguar algo ou alguém. Outros sugerem que era uma antiga zona de quarentena, onde os doentes eram deixados para morrer. Mas a verdadeira questão é, por que foi enterrado tão deliberadamente? Quem, ou o que, nunca deveria ter sido encontrado aqui? Começou como uma escavação de rotina, cientistas cavando amostras de solo em um campo remoto. Mais 1 metro abaixo, suas pás encontraram algo inesperado. Fileiras e mais fileiras de fardos estranhos e bem embrulhados. A princípio, eles pensaram que eram resíduos antigos, mas quanto mais fundo cavavam, mais claro ficava. Não eram sacos comuns. Alguns pareciam rasgados, revelando algo perturbador dentro. Acho que você consegue adivinhar o que pode estar lá dentro, mas quem os enterrou aqui? E por quê? Deixe suas teorias nos comentários. Nas profundezas das minas da África do Sul, algo foi desenterrado que desafia a explicação. Esferas metálicas perfeitamente moldadas, algumas com ranhuras esculpidas ao redor delas, enterradas em rochas com mais de 2,8 bilhões de anos. Essas pequenas esferas lisas, agora chamadas de esferas de Klerksdorp, são compostas de uma substância metálica misteriosa, muito diferente da rocha ao redor. Algumas são ocas, enquanto outras são preenchidas com um mineral desconhecido. A parte mais perturbadora, sua simetria quase perfeita, algo que a natureza raramente produz por conta própria. Os cientistas tentaram explicá-las como formações naturais, possivelmente o resultado de processos vulcânicos ou concreção mineral.
Mas se isso fosse verdade, por que algumas dessas esferas têm sulcos precisos e paralelos gravados em sua superfície, como se alguém, ou algo, as tivesse esculpido deliberadamente? A ideia de design inteligente é preocupante porque a camada de rocha onde foram encontradas remonta a bilhões de anos, muito antes dos humanos, muito antes mesmo das formas de vida mais primitivas conhecidas. Essa descoberta levou a teorias que vão desde antigas civilizações avançadas até objetos deixados para trás por uma espécie desconhecida. Alguns até especulam que podem ser resquícios de uma tecnologia perdida, algo tão antigo que todos os vestígios de seus criadores foram apagados da história. As esferas permanecem trancadas em coleções de museus e instalações de pesquisa, mas sua existência levanta uma questão inquietante. Somos realmente a primeira espécie inteligente a andar neste planeta? Se algo assim foi encontrado no subsolo, o que poderia estar nos esperando sob o oceano? Isso nos leva às águas da costa de Portugal, onde mergulhadores tropeçaram em algo impossível, uma pirâmide subaquática. Os Açores, um arquipélago isolado no meio do Oceano Atlântico, há muito tempo é cercado por lendas. Alguns afirmam que já foi parte da Atlântida, uma civilização perdida e engolida pelo mar. Mas em 2013, algo foi descoberto que transformou o mito em mistério. Uma estrutura enorme, em forma de pirâmide repousando no fundo do oceano, entre as ilhas de São Miguel e Terceira. Um marinheiro local a detectou pela primeira vez, usando um sonar. O formato era inconfundível, uma pirâmide de 4 lados, com seu pico quase 40 metros abaixo da superfície. Parecia perfeita demais para ser uma formação natural. Quando os pesquisadores investigaram, descobriram que a base da pirâmide cobria uma área maior do que um campo de futebol. Os ângulos eram agudos, a estrutura precisa, como se tivesse sido construída deliberadamente. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Registros históricos sugerem que os Açores eram desabitados até os anos 1400, quando os exploradores portugueses chegaram pela primeira vez. Se isso for verdade, então quem construiu a pirâmide? Alguns teóricos acreditam que podem ser os restos de uma civilização pré-histórica, uma que existia antes que os níveis do mar subissem e engolissem massas de terra inteiras. Outros sugerem que pode estar ligada à Zelândia, o continente perdido, enterrado sob as águas da Nova Zelândia. Mas há outra possibilidade. E se a pirâmide não for antiga? Alguns relatos sugerem que sua superfície é muito lisa, muito bem preservada, levando à especulação de que pode ser algo totalmente diferente. Uma base, um farol, algo que nunca deveria ser encontrado. Se o oceano ainda está escondendo estruturas como esta, o que mais poderia estar enterrado sob as ondas, esperando que alguém cave um pouco fundo demais? Um objeto estranho foi encontrado perto de Olancha, Califórnia, em 1961. Algo que parecia ser um dispositivo fabricado envolto em rocha. 3 colecionadores de rochas, procurando por geodos, abriram um e descobriram o que parecia ser uma vela de ignição enterrada dentro. O artefato, agora chamado de artefato Kozo, tinha um núcleo metálico, um invólucro semelhante à cerâmica e um formato hexagonal, características que lembram muito uma vela de ignição moderna. Mas havia um grande problema. A rocha na qual foi encontrado foi estimada em pelo menos 500 mil anos. Se essa datação estiver correta, significa que esse objeto foi enterrado muito antes que os humanos tivessem qualquer tecnologia conhecida, antes da própria civilização. Como um objeto feito pelo homem pode ter acabado dentro de uma rocha antiga? Alguns argumentam que a datação estava errada, que a rocha pode ter se formado ao redor do objeto, devido a processos naturais. Mas mesmo essa explicação levanta questões. Como algo tão preciso e artificial ficou embutido em uma pedra sólida? Outros sugerem uma possibilidade mais inquietante, que o artefato Kozo é evidência de uma civilização avançada que existiu muito antes da história registrada. Uma espécie que pode ter atingido um pico tecnológico, apenas para ser exterminada pelo tempo, desastre ou algo desconhecido. E então há uma teoria ainda mais selvagem. E se o objeto não tivesse sido feito por nós? Poderia ser um resquício de algo, ou outra pessoa? O artefato Kozo continua sendo uma das descobertas mais controversas da arqueologia. Ele desapareceu da vista do público, com alguns alegando que ele estava fora do lugar, enquanto outros sugerem que ele foi escondido de propósito. Seria um objeto antigo fora do lugar, uma farsa elaborada, ou uma prova de que a história é muito mais complicada do que acreditamos? Se objetos como esse podem ficar enterrados por meio milhão de anos, o que mais está esperando para ser descoberto? E isso nos leva a outra descoberta misteriosa, feita de ouro puro e moldada como algo que não deveria ter existido há 1500 anos. Enterrados sob as selvas da Colômbia, os arqueólogos descobriram pequenas estatuetas de ouro diferentes de tudo que já tinham visto. Essas relíquias antigas, parte do tesouro Quimbaya, foram criadas há cerca de 1500 anos pela civilização Quimbaya. A maioria de seus artefatos lembrava animais, pessoas e divindades, coisas que você esperaria de uma cultura antiga. Mas entre eles havia um punhado de objetos que pareciam assustadoramente familiares aos olhos modernos. Essas pequenas figuras douradas tinham formas aerodinâmicas, caudas, asas e estabilizadores verticais. Alguns tinham corpos em forma de delta, como jatos de caça modernos.
Outros tinham características curvas e aerodinâmicas que pareciam projetadas para voar. Os especialistas inicialmente presumiram que eram pássaros ou insetos estilizados, até que os fabricantes de modelos construíram versões ampliadas e descobriram que eles podiam voar. Com as proporções certas, réplicas desses artefatos se tornaram modelos aerodinâmicos funcionais, algo que deveria ter sido impossível para uma civilização antiga sem conhecimento conhecido de voo. Então, o que exatamente eram esses objetos? Alguns acreditam que eram representações simbólicas de criaturas míticas. Outros acham que podem ser evidências de que o povo Quimbaya tinha conhecimento de aerodinâmica muito antes da primeira aeronave ser construída. Mas então, há a teoria de que essas não são representações, talvez fossem modelos de algo real. Esses objetos dourados eram baseados em máquinas voadoras reais que uma vez voaram sobre as selvas da América do Sul. A arqueologia convencional descarta a ideia, mas a semelhança é inegável. O povo Quimbaya foi inspirado por algo que viu nos céus, ou eles simplesmente criaram objetos que coincidentemente lembram aeronaves modernas? Se a resposta for a primeira opção, então a verdadeira questão é quem ou o que estava pilotando essas máquinas. Em 1974, um grupo de fazendeiros na província de Shanxi, na China, estava cavando um poço quando bateram em algo sólido. A princípio, eles pensaram que era apenas mais uma pedra, até que limparam mais terra e viram um rosto olhando para eles. Um rosto feito de argila endurecida, congelado no tempo. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de tropeçar em uma das maiores descobertas arqueológicas da história, o Exército de Terracota. O que estava sob seus pés estava muito além de uma simples coleção de estátuas. Conforme as equipes de escavação chegaram, eles descobriram milhares de guerreiros em tamanho real, cada um único, com diferentes expressões faciais, armaduras e armas. Os soldados estavam em formação, protegendo algo ou alguém. Logo, os pesquisadores perceberam que estavam guardando o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Mas havia algo perturbador sobre o local. Quanto mais fundo eles cavavam, mais eles percebiam que o próprio túmulo permanecia intocado. Textos antigos alertavam que a câmara funerária do imperador continha rios de mercúrio fluindo, armadilhas projetadas para matar intrusos, e segredos que nunca deveriam ser descobertos. O governo chinês, levando esses avisos a sério, decidiu não abrir o túmulo, deixando seu conteúdo escondido sob a terra. Até hoje, ninguém sabe o que realmente está lá dentro. Poderia haver mais do que apenas os restos mortais de um imperador abaixo da superfície. Alguns acreditam que mais profundamente dentro da tumba, câmaras intocadas guardam artefatos desconhecidos, conhecimento perdido ou algo ainda mais estranho. O mistério permanece e o local de descanso final do imperador continua a guardar seus segredos, assim como tem feito por mais de 2000 anos. E enquanto algumas descobertas são perigosas demais para serem exploradas, outras foram preservadas naturalmente, escondidas debaixo d'água por dezenas de milhares de anos. Na costa do Alabama, uma descoberta foi feita sob as ondas, uma floresta antiga inteira, preservada por 60 mil anos. Escondida sob o fundo do mar, ela permaneceu intocada desde a última era glacial, uma época em que esta parte do oceano era terra seca. Foi somente quando um furacão agitou o fundo do mar que os mergulhadores tiveram seu primeiro vislumbre do que havia abaixo. O que eles encontraram foi impressionante. Grandes ciprestes, seus troncos ainda intactos, sua madeira tão bem preservada que, quando cortada, ainda liberava o cheiro de seiva fresca. Não era apenas madeira flutuante, era uma floresta pré-histórica totalmente preservada, completa com sistemas de raízes, troncos e tocos, exatamente como eram há milhares de anos. Cientistas acreditam que a floresta foi enterrada em sedimentos e protegida da decomposição, apenas para ser revelada agora devido às correntes oceânicas instáveis. Mas é aqui que as coisas ficam assustadoras. As árvores não são apenas fósseis mortos, elas estão cheias de vida. Espécies bizarras e desconhecidas de criaturas marinhas fizeram da floresta submersa seu lar, algumas das quais nunca foram vistas antes. Será que essa paisagem submersa pode conter mais do que apenas árvores antigas? O que mais pode estar à espreita em um lugar que foi selado por tanto tempo? Um mundo perdido, escondido por milênios, de repente exposto pela primeira vez na história da humanidade. Mas algumas coisas que foram enterradas devem permanecer enterradas, como os restos mumificados encontrados nas profundezas da cidade de Guanajuato. No centro do México, abaixo da cidade de Guanajuato, encontra-se uma cripta cheia de corpos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Na década de 1800, um surto de cólera varreu a região, e os corpos tiveram que ser enterrados rapidamente. Mas anos depois, algo aterrorizante aconteceu, quando os trabalhadores começaram a exumar sepulturas. Eles descobriram que os corpos não estavam em decomposição. O que eles descobriram foi horripilante. Os corpos das múmias estavam surpreendentemente bem preservados, sua pele seca e coriácea, suas feições congeladas em expressões de terror. Alguns dos cadáveres tinham bocas torcidas, olhos arregalados e membros contorcidos, como se tivessem morrido com uma dor inimaginável. Mas a teoria mais perturbadora
Algumas delas podem ter sido enterradas vivas. Essa descoberta levou à criação do El Museu de las Momias, um museu dedicado às múmias de Guanajuato. Os visitantes relataram sentir uma sensação avassaladora de desconforto ao olhar para os restos mortais. Alguns afirmam ter visto as múmias se moverem ligeiramente em suas caixas de vidro. Outros dizem ter ouvido sussurros fracos ecoando pelos corredores. Seja o poder da sugestão ou algo muito mais estranho, uma coisa é certa: essas múmias nunca foram feitas para serem perturbadas. Enterrado sob um campo inglês por mais de 1.300 anos, o Staffordshire Hoard nunca deveria ter sido encontrado. Em 2009, um homem com um detector de metais descobriu algo brilhando no solo. O que ele encontrou foi a maior coleção de ouro anglo-saxão já descoberta, mais de 3.500 peças de armas finamente trabalhadas, acessórios de armadura e misteriosos artefatos dourados. Mas o verdadeiro mistério é por que ele foi enterrado. Não havia moedas nem objetos completos, apenas fragmentos, como se o tesouro tivesse sido deliberadamente quebrado antes de ser escondido. Foi uma oferenda? Uma traição? Uma última tentativa de proteger algo poderoso? Ninguém sabe quem o enterrou, ou por que nunca voltaram para buscá-lo. Mesmo hoje, muitas das peças continuam sendo um quebra-cabeça. Alguns designs parecem quase avançados demais para sua época. Eles poderiam ser resquícios de conhecimento perdido, ou algo ainda mais estranho. Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: alguém queria que ele permanecesse escondido. É isso. Escreva nos comentários qual você achou mais surpreso. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.